Os programas de transferência de renda, eles não deveriam ter como base só a questão assistencialista. Eles deveriam já ter trabalhado dentro do próprio programa de transferência de renda uma forma de você ensinar esse beneficiário, esse empreendedor, a buscar com as suas próprias pernas, com as suas mãos, ter o seu negócio. Vamos saber mais sobre esse fenômeno aqui no Brasil, que é o empreendedorismo social, com o Guto Ferreira, que tem ampla experiência nesse segmento e é CEO da Confia. Qual o conceito? Negócios sociais nada mais são do que negócios que resolvem uma demanda da sociedade. Então elas podem resolver uma demanda na área da educação, na área da saúde, na área do transporte. Isso são negócios sociais. E qual é a diferença para o empreendedorismo clássico? Na verdade, no conceito clássico, você pensa basicamente em obter lucro e a partir daí você pensa num negócio. No negócio social, você pensa em resolver um problema, em resolver uma demanda social, a partir daí ganhar escala e aí sim você obtém um lucro. E como é o Brasil como ambiente para esse tipo de negócio? Não é um bom ambiente. O marco legal no Brasil para as questões de empreendedorismo como um todo é um ambiente muito ruim. Ele tem evoluído ao passar dos anos, mas ele ainda é muito tímido comparado com outros ambientes como Estados Unidos ou como a própria Europa. Você tem um problema de marco regulatório e de incentivo ao empreendedor muito sério no país. Então eu imagino que a gente deva discutir isso mais vezes com o passar dos anos para que a gente tenha um ambiente mais favorável para esse empreendedor. E em que lugares do Brasil isso ocorre mais? Olha, hoje no Brasil você tem uma situação muito favorável no Nordeste para empreender, né? Você tem, por exemplo, Pernambuco, que para mim é o principal local de empreendedorismo hoje no país. Você tem o Porto Social, você tem o Porto Digital, você tem o César, você tem uma série de iniciativas que foram transformando Pernambuco na capital, para mim, na minha opinião, na capital brasileira de inovação. Agora, esse empreendedorismo, essa iniciativa toda de fazer algo diferente, de obter lucro, esse ânimo do empreendedor, isso ocorre independente de regulação ou dificuldades, né? Isso é nato do ser humano. Conta um pouco pra gente. O empreendedor ele já tem uma questão ele já tem um diferencial, né? Ele já tem um inconformismo dentro dele de alguma forma. Ou ele, por exemplo, não quer trabalhar dentro de uma empresa, ou ele quer ter o seu negócio, ou ele quer ter o seu próprio tempo, ou ele quer controlar o que ele faz no dia a dia, ou ele quer resolver um problema. Isso já é nato de quem quer ser empreendedor. Ele também é uma pessoa mais propensa a correr riscos, né? Necessariamente correr risco não pode ser uma coisa boa ou ruim. Ele primeiro calcula o risco e depois ele decide se ele deve correr riscos ou não. A questão com o empreendedor brasileiro é que ele é excelente em criatividade, assim como todo o povo brasileiro, mas ele ainda precisa evoluir muito no planejamento e na execução. Exatamente isso tem que ser trabalhado. E é isso que você oferece, né? Isso, a gente tem uma série de serviços, desde mentoria, passando por coworking, passando por alguns trabalhos em planejamento, em algumas ferramentas que podem ajudá-lo a alavancar o seu negócio, a dar escalabilidade, a que ele possa repetir esse negócio em outras localizações. Então tudo isso faz parte de um escopo que tanto a Confia quanto a Plan B e o nosso coworking realizam. E qual o funding para manter essa estrutura? Na verdade, a gente já tem uma organização social que trabalha microcrédito há 15 anos no Brasil, aqui na cidade de São Paulo. Ela já emprestou mais de 400 milhões de reais a micro e pequenos empreendedores. Isso deu para a gente um colchão de segurança financeira para que a gente pudesse investir em outros negócios, que é o caso do Hive Hub, que é o nosso coworking para empreendedores e negócios sociais. Então a gente já tem aí uma modelagem econômica que nos permite investir em outros negócios. E o empreendedor que ingressa no espaço de coworking, quanto que ele precisa ter? Olha, hoje a gente tem diversos planos, né? Na verdade, como a gente trabalha muito com as questões de negócios sociais, empreendedorismo social, a gente já cobra um valor bem abaixo do mercado. Se ele tiver por volta de R$600, ele já consegue estar trabalhando dentro do nosso coworking, com acesso à mentoria, a telefones, por exemplo, de fixo para fixo gratuitos. Ele tem uma série de facilidades por esse valor. Se você comparar com manter uma estrutura, já é um valor infinitamente menor. E são negócios bem diferentes, né? Conta pra gente alguns cases, alguns exemplos. Sim, a gente tem a própria Confia aqui dentro, né, que é um negócio de microcrédito, né, nascido com o Yunus em 1976 e que o modelo chegou ao Brasil na década de 2000, que é o financiamento para micro e pequenos empreendedores. A gente tem agora aqui a For You Too. A For You Too é de um empreendedor, de um dos mais premiados empreendedores sociais do país, que é o Gustavo Fuga, que ele vende, por exemplo, cursos de inglês com professores estrangeiros dentro das comunidades, dentro das favelas, por R$79.
São cursos que duram de 6 meses a 1 ano, né? E as pessoas realmente têm tido um atrativo e um resultado muito positivo. É esse tipo de negócio que a gente fomenta. E que pode crescer muito, né? Com certeza, os negócios sociais, se você parar para pensar na situação econômica que o país vive, é uma grande oportunidade para os negócios e empreendedores sociais, né? Se você tem uma demanda cada vez maior por serviços, ou as pessoas estão tendo problemas econômicos, elas não têm aulas de educação financeira, elas não sabem como lidar com uma crise econômica, social, elas perdem o emprego, então você tem aí ferramentas e oportunidades para desenvolver negócios sociais e atingir esse público-alvo específico. Há um perfil desse tipo de investidor, empreendedor? O empreendedor, na verdade, seja ele social ou não, ele tem o mesmo perfil. Ele quer realizar alguma coisa. Você tem um diferencial com o empreendedor social que ele busca realmente resolver uma demanda da sociedade. Ele busca resolver um problema social de alguma natureza, seja ele na saúde, no transporte, segurança, na educação principalmente, em algumas dessas áreas. Mas o empreendedor como um todo, ele tem uma característica que eu considero básica para ele. Ele quer resolver, ele quer empreender, ele quer ser dono do seu próprio nariz. Então, para essa geração agora, essa geração Y, isso é basicamente uma norma, uma regra, eles querem fazer isso. Hoje, aqui no Brasil, onde está mais fácil conseguir crédito? BNDES ou bancos privados? Olha, eu não recomendaria, na verdade, que eles buscassem crédito em órgãos como o próprio BNDES, que é um órgão governamental, e nem mesmo em bancos privados, apesar de alguns terem taxas vantajosas. O problema é o que vem junto com essa taxa. Então, o empreendedor ele busca um crédito e o banco oferece não só o crédito, mas oferece um pacote que pode prejudicá-lo, porque justamente ele não tem ainda condição e nem educação financeira para trabalhar com tudo isso. Eu aconselharia, assim, ele buscar plataformas de crowdfunding, né, que estão funcionando muito bem no Brasil. Você tem o Brota hoje, que é de um grande empreendedor chamado Polit, e tem funcionado bem. Você tem outras plataformas do Banco Mundial, do próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, que apoiam muito na América do Sul, e no Brasil eles começam a entrar de forma mais tímida, mas esse seria um bom acesso ao empreendedor. E a legislação com relação a isso? A gente tem uma legislação muito fraca, né? A legislação brasileira de apoio ao empreendedorismo, ela se baseia não em coisas técnicas, não em estudos técnicos, e mais em questões políticas. Isso com certeza não pode ser um bom caminho para o empreendedorismo. Você deveria ter uma legislação que desse mais segurança para esse empreendedor na questão de tributos, na questão de busca por investimento e mesmo na questão de reinvestir o que ele ganha de lucro no seu próprio negócio. Você deveria ter uma legislação mais específica para isso. Hoje você não tem isso no país. É uma questão cultural também, incutida inclusive e incentivada pelo governo, né? Receber benefícios do Estado em vez de buscar a própria renda. Os programas de transferência de renda, eles não deveriam ter como base só a questão assistencialista. Eles deveriam já ter trabalhado dentro do próprio programa de transferência de renda uma forma de você ensinar esse beneficiário, esse empreendedor, a buscar com as suas próprias pernas, com as suas mãos, o seu negócio, a investir no seu negócio. E podem ser pequenos negócios. Uma manicure pode fazer um trabalho dentro da própria casa. Não importa que ela receba um benefício do governo, mas ela deveria saber como utilizar esse benefício. E não utilizar para o consumo, ela deveria utilizar para empreendedorismo. Isso com certeza faria da vida dela um pouco mais fácil. Para procurar vocês, como é que faz? A gente tem o nosso site, que é o www.confieme.com.br, e também tem o www, que é o site do coworking.thehivehub.com. O nosso telefone é o 2797-7300 e a gente sempre está funcionando aí de segunda a sábado, das 8 às 6 da tarde. Muito obrigada pela participação aqui na Ducascope TV. Eu que agradeço a Ducascope. Luciene Miranda para a Ducascope TV.